Bem-vindos à nossa aula. Como ficou destacado na aula anterior, né? Eu expliquei as diferentes formações que existem na superfície do Brasil. Na verdade, eu apresentei essas formações, né? E sua distribuição no mundo. Grandes montanhas, a formação de áreas muito elevadas, formadas ainda no período quaternário da era geológica. E destaquei também que o Brasil ele não tem essas grandes elevações. E aí nós vamos ver por quê. Destacando aqui, ó, as classificações de relevo, né, como ficou bem apresentado, né, mas vale reforçar. Então, nós temos essas formações, que eu vou até voltar aqui para vocês, né? Planalto, planície e depressão. No entanto, quanto às classificações do Brasil, que é a base da nossa aula de hoje, como foi feito os mapas da estrutura geológica do Brasil, nós vamos ver que ocorreu uma evolução ao longo do tempo, certo? Ocorreu uma evolução ao longo do tempo. E essa evolução tem a ver justamente com as técnicas empregadas, o cientista que fez cada mapa. Veja só, está aqui Planalto, né? Então você já tem aqui essa formação, como vocês veem, é justamente essa formação em forma de mesa, né? Então, e geralmente, então, altitudes elevadas, onde o processo erosivo, aquilo que eu expliquei para vocês na aula passada, o que é o processo erosivo? O processo de desgaste das rochas, pela ação de agentes como chuva, vento, os animais, né? Esse processo erosivo, ele é superior, certo? Ele é superior à sedimentação, né? Podendo ter uma topografia acidentada e relativamente plana. Mas a gente pode dizer que predominantemente o planalto ele é uma formação mais plana. E a sedimentação é justamente aquela área, né, onde o material erodido ele vai sendo depositado. Então, como vocês veem aí, essas áreas mais rebaixadas é onde predomina a sedimentação. E essa sedimentação vai dar origem a solos mais férteis, a áreas de coberturas de formação sedimentar. Daí é que nós estudamos, então, aquelas formações, certo? De estrutura geológica mais sensível, né? Eu poderia dizer assim, mais com rochas mais porosas, que ocorre, então, um processo de formação de aquíferos, de jazidas de petróleo, gás natural, que é nessas áreas de sedimentação. A planície, né, região onde o processo, né, os processos de deposição supera os processos erosivos. Então, a região de planície, geralmente, ela está numa área mais baixa, certo? Situam em baixas altitudes. Também podem ser encontradas em áreas planálticas. Exemplo, né, as planícies fluviais. Porque, nesse caso, a formação de áreas de planícies fluviais é da ação dos rios, que vão erodindo as formações geológicas, né, e, em sua volta, vai formando ali uma área de planície, certo? Que foi justamente formada pela ação erosiva do rio, que é muito atuante. Então, o Brasil tem muitas planícies, né? Planície fluvial,
amazônica, planície litorânea, que eu destaquei já para vocês. As áreas de depressões, né, o processo erosivo são mais intensos, né, do que o de deposição. Então, no Brasil, as depressões são relativas, localizadas em áreas de planaltos. Então, essas áreas aí que você vê aí, forma de V, né, praticamente as áreas de vale, que geralmente são áreas mais rebaixadas do que as áreas que circulam ela. Então, vocês veem aí grandes paredões e em volta uma grande área, né, de rebaixada. Essa área rebaixada é o que nós conhecemos como depressão. E essa depressão relativa é justamente porque ela se refere à altitude em relação ao nível do mar. Então, essas depressões relativas, as depressões que existem no Brasil, são todas depressões relativas, ou seja, estão acima do nível do mar, certo? As depressões absolutas são aquelas que são encontradas em áreas mais baixas do que o nível do mar. Geralmente, quando se fala em depressão absoluta, sempre vai citar, né, como exemplo o Mar Morto, certo? A região do Mar Morto, que é a maior depressão relativa do mundo. A maior depressão absoluta, perdão. E aí você tem um corte, né, uma ilustração de uma área de relevo. Então você encontra as diferentes formações, né? O planalto, aquela região elevada, né, em que ocorre a predominância de áreas planas. Dentro dos planaltos vocês encontram as depressões, né, as depressões. Nas áreas onde ocorre, né, o limite do planalto, né, onde ele termina, nós temos a escarpa, que é essa abrupta, né, mudança de relevo, então um rebaixamento, onde ocorre rebaixamento, e as áreas de planície, que é justamente para onde correm os rios e onde depositam o material erodido, né, que foi erodido pela ação de agentes como água, vento, temperatura. Tudo isso vai contribuindo para o desgaste do relevo. E aí, né, nós chegamos às classificações de relevo brasileiro. O Brasil teve 3 grandes nomes que se referem à elaboração, né, de mapas apresentando como é a estrutura do relevo brasileiro. E esses cientistas, né, foram Haroldo de Azevedo, cada um no seu tempo, eu vou dizer aqui. Haroldo de Azevedo, Aziz Absaber e Jurandir Ross. Veja só, na classificação, a primeira classificação, a mais antiga, né, a classificação de Haroldo de Azevedo é a mais antiga, utilizada, né, e divide o Brasil em duas formações. Para Haroldo de Azevedo, existe apenas planaltos e planícies. Você tem que entender que Haroldo de Azevedo elaborou essa formação, né? Essa formação só na década aí de anos 40, do século XX. Né? Então já faz bastante tempo. E não tinha muitos estudos no setor da época. Ele não dispunha de tecnologia. Hoje fazer esse levantamento é relativamente fácil. Você tem fotos de satélite, você tem a aerofotogrametria que auxilia na fotografia aérea. Então existe todo um aparato tecnológico que facilita. Haroldo de Azevedo não teve isso ao seu favor, né? Então, para ele, o Brasil ele criou esse mapa e o Brasil se dividia justamente nessas duas formações, planaltos e planícies. Planícies, para ele, eram áreas inferiores a 200 metros,
Então, todas as áreas que estavam abaixo de 200 metros, para ele, eram planícies. Né? E os planaltos, né, eram justamente as áreas superiores a 200 metros. Acima de 200 metros era planalto. Então, você vê aí, ele dividiu aí a planície e terras baixas da Amazônia, planícies e terras baixas costeiras e a planície do Pantanal, certo? O restante aí ele vai apresentando como planaltos, né? Planalto nordestino, Planalto Maranhão e Piauí, Planalto Central, Planalto das Guianas, Planalto Meridional, né? Planaltos, serras e planaltos do leste e sudeste e Planalto Uruguai, né? Sul rio-grandense. Esse critério de Jurandir Rossi ficou conhecido então como o critério altimétrico, certo? Altimétrico. Por quê? Porque ele se referia justamente à altitude para estabelecer a diferença de planalto e planície. Planície, abaixo de 200 metros. Planalto, mais de 200 metros. Formações de relevo com mais de 200 metros. Então, aqui, certo, os mapas dele, né, o ano 1949, bem detalhado, né? Então, você tinha ali as regiões, né, dos planaltos e as 3 planícies do Brasil. A costeira amazônica e a pantaneira, ou planície do Pantanal, como ficou conhecida. Aziz Absaber, né? Esse nome aí pode ser um tanto diferente, né, para vocês, no nosso dia a dia, porque ele era uma pessoa de origem turca, certo? De origem árabe. E o que acontece? Aziz, ele vai desenvolver seus estudos, né, já bem depois de Haroldo de Azevedo. Então, para ele, né, planaltos, né, ele vai adquirir ele vai explicar a formação de planaltos e planícies, não apenas pelo aspecto altimétrico, só a altura, mas pelos agentes. Então, planaltos deixam de ser classificados como critério altimétrico e passam a ser vistos como elementos que ocorrem processos erosivos, certo? Então, para Aziz Absaber, um planalto é uma área em que o processo erosivo é maior, certo? É maior do que o de sedimentação. Porque existe dois processos, né? O de erosão, que é o desgaste, e o de sedimentação, que é o depósito de sedimentos. E nos planaltos, a parte mais atuante é o processo erosivo, é o desgaste. Né? Na planície, para Aziz Absaber, planície é justamente a área, né, onde é predominante, né, a parte mais predominante é justamente a sedimentação, por ser uma área mais rebaixada, está localizada em áreas mais baixas do planeta, do país, né? Então, essas áreas elas estão recebendo mais sedimentos, né, do que se desgastando. E aí é porque justamente nas regiões, isso se explica muito bem, porque as regiões de planície, geralmente, elas são mais férteis, né, mais propícias à agricultura. E aí você tem aqui, então, justamente, né, o mapa, né, de Absaber. Então, foi um grande estudioso da geologia do Brasil. Devo destacar, né, em que você está observando que o Brasil aqui é um país que eu sempre enfatizei desde o dia que eu comecei a trabalhar relevo. O Brasil não tem grandes elevações. Por quê? Porque nossa estrutura geológica é muito antiga. Se ela é uma estrutura geológica muito antiga, significa dizer que
A ação erosiva, ao longo de milhões e até bilhões de anos, destruiu muito o relevo, ao ponto de o Brasil não ter, então, aquelas grandes montanhas como tem os Andes, né? Tudo aquilo ali já foi, se existiu no Brasil, já foi destruído pela ação erosiva. Está aqui, então, o classificação de Absaber, né? Observe bem aí que ele já vai aí formar o seu mapa, né, nos anos 50, certo? Bem depois de Haroldo de Azevedo. E aí, na década de 80, no fim da década de 80, no início da década de 90, o geólogo, né, Jurandir Ross, então vai elaborar um mapa bem mais detalhado, apresentando aí uma série de recursos, né, como fotografia aérea, como análise de solos, tudo isso, né, fotos de satélite, que vai permitir uma análise bem mais detalhada. Então ele faz o levantamento do projeto Radan Brasil, que é um projeto, né, foi criado de monitoramento. E aí ele classificou, observe bem, né, a formação do relevo brasileiro em 3 formações, né? 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies, certo? 6 planícies. Então tudo isso, né, é as formações. Então vocês podem até acompanhar no livro de vocês essa formação criada por Jurandir Ross. Dá uma olhadinha aqui para... Bom, e o que vai acontecer? Nessa elaboração desse mapa, então o Jurandir Ross vai ser o primeiro a utilizar o conceito, né, de depressões. Nessa classificação foram associados tecnologia, né, recursos modernos, né, de análise geomorfológicas, né, de estruturas da erosão, o transporte, a sedimentação, cotas altimétricas, estruturas geológicas. Então, tudo isso aí foi analisado no estudo de Jurandir Ross. E o que vai acontecer? Isso permitiu com que ele elaborasse mapas bem mais detalhados, né? Então, esse mapa de Jurandir Ross, você pode acompanhar ele na página 132 do livro de vocês, certo? Página 132. Está bem detalhado lá. Nessa classificação são utilizados, então, os critérios, né? Utiliza-se os critérios de Aziz Absab, onde planaltos. Observe que ele não desconsiderou os estudiosos anteriores a ele. Na realidade, o que foi que aconteceu? Ele foi simplesmente juntando os conceitos anteriores e aplicando os recursos que ele tinha. Certo? E aí está aqui. Ele utilizou os critérios semelhantes de Aziz Absab, onde planaltos são regiões altas que sofrem o processo de erosão e planícies, regiões mais rebaixadas, que recebem sedimentos. Porém, Jurandir Ross classificou, então aumentou, né, e criou o conceito também de depressão, como sendo uma região, né, intermediária entre planalto e planície. Veja aí as formações dele. Então, tá aqui uma síntese, né, dos estudos de cada um dos grandes estudiosos do relevo brasileiro. E Haroldo de Azevedo, né, estabeleceu o critério altimétrico. Então, aí, para ele, o que é uma planície? É uma formação que vai de 0 a 100 metros
de 0 a 200 metros, perdão, de altura. Planaltos, formação que supera 200 metros de altura. Aqui no Brasil, viu essa classificação? A ZISAB implementou então o conhecimento, né, de planície, recebendo sedimentos, e planalto é justamente formação que sofre com o processo mais atuante da erosão. Jurandir Ross, né, ele vai utilizar o critério anterior, né, e utilizando a diferença entre planaltos e planícies, estabelecendo a questão da sedimentação e da erosão, e cria o conceito de depressão. Né? Então, assim, nós detalhamos, né, as formações do relevo brasileiro. Vou só botar aqui os mapas, as formações, olha. Observem, né, as imagens. Quando se fala de planície, você observa, então, que o horizonte, né, você consegue visualizar bem mais, né, as imagens do que quando você observa uma chapada, um planalto, né, que ali você tem uma elevação que já limita parte da sua visão, certo? E aqui você tem uma formação de uma depressão, justamente essa área aí central, né, rebaixada. Bom, pessoal, isso aqui é a classificação do relevo brasileiro. Então, bons estudos. Vamos fazer agora uma atividade. E aí, o belo conselho, né? Se eu ouço, eu esqueço. Se eu vejo, eu me lembro. Se eu faço, eu aprendo. Bons estudos, vamos fazer agora uma atividade. Valeu! Até a nossa próxima aula.